Com certeza, imprimir em 3D mais rápido é o sonho da maioria dos makers. Mas, como a gente logo aprende quando começa na impressão 3D, não é bem assim que funciona, né? Às vezes, a impressão de uma coisa bem simples pode levar horas para ser feita. Mas calma, porque hoje eu quero te mostrar uma dica simples que pode te ajudar a reduzir, pelo menos um pouco, o tempo de impressão dos seus objetos. Na impressão 3D existem muitos parâmetros que influenciam no tempo e também no resultado das impressões. Um desses fatores é chamado de largura de extrusão. E você sabe o que ela significa? Não sei. A largura de extrusão nada mais é do que a largura com que o filamento sai do bico da impressora. E o que é muito comum a gente ver é que os fatiadores já venham com essa configuração setada com o mesmo valor do diâmetro do bico da sua impressora. Por exemplo, se a sua impressora tem um bico com um diâmetro de 0,4 milímetros, provavelmente a largura de extrusão que você está usando gira em torno de 0,4 até 0,48 milímetros, mais ou menos. Tô certo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se você não acredita em mim, pode olhar aí no seu fatiador e depois você me conta aqui nos comentários, beleza? Mas o que muita gente não sabe é que a gente pode fazer uma variação maior nessa medida da largura da extrusão. Normalmente, essa variação tem que ficar entre 60% até 200% do tamanho do bico que você está utilizando. Na prática, isso significa que se você tiver com um bico que tem um diâmetro de 0,4 milímetros, você pode variar a largura da extrusão de 0,24 milímetros até 0,8 milímetros. Mas, claro que isso tem que ser utilizado com uma certa cautela, já que se você usar uma largura de extrusão que esteja nesses extremos, você pode causar vários problemas na sua impressão. Por exemplo, se a largura da extrusão for consideravelmente menor que o diâmetro do bico da impressora, isso vai acabar formando linhas de filamento muito fininhas e assim é difícil gerar um fluxo de filamento uniforme e vai gerar vários outros problemas. Mesmo assim, em determinados casos, você pode alterar essa propriedade para que ela te ajude na impressão 3D. Bora ver um caso prático então? E antes de eu te mostrar esse caso prático, eu preciso te avisar que está tendo uma promoção muito legal no site da empresa 3D Prime. Eles estão no mês de aniversário da empresa e, por conta disso, tem muitos produtos com preços muito legais que você não pode perder, hein? Então aproveita e já acessa o site deles aí, porque essa promoção só vai até o dia 31 de maio. Fica de olho, hein? E ó, eu já estou aqui com um caso prático. No fatiador Cura, eu importei aqui esse modelo que é uma torre, um farol, certo? E fiz a configuração dele com um padrão que já estava lá na impressora Ender 3. Quando você faz a importação do perfil da Ender 3, ele já vem com esse padrão aqui, Standard Quality de 0,2 milímetros de altura de camada, certo? Estou usando este perfil aqui, então, para fazer o fatiamento dessa peça. Repare, então, que esta peça, nessas configurações, ela está levando em torno de 10 horas e 11 minutos. Mas é o que eu venho falando até agora. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer pequenas otimizações para reduzir este tempo. E, basicamente, o que eu quero te mostrar é que isso é muito simples de ser feito. A gente vai mexer em pouquíssimos parâmetros e já vai dar uma bela de uma reduzida no tempo. Quer ver? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é verificar se está aparecendo aqui a largura de extrusão da parede, certo? Aí a gente tem aqui a largura de extrusão da parede externa e a largura da extrusão da parede interna, certo? São duas propriedades. Murilo, não está aparecendo essa propriedade para mim, como é que eu faço? Você vai clicar nesta engrenagemzinha aqui, certo? E ele vai aparecer aqui as configurações que você quer que apareça aqui neste lado. Então aí você vai lá e marca, ó, largura de extrusão da parede externa, largura de extrusão da parede interna. Marcou essas duas, pode fechar e aí ela vai aparecer aqui para você. E repara no que eu estou te falando, né, até agora. Ela está marcada com 0,4 milímetros. Em todas essas propriedades aqui, a largura de extrusão das paredes está marcada com 0,4 milímetros. Por quê? Porque normalmente o bico da impressora vem com um bico padrão de mercado de 0,4 milímetros. Ou seja, ele está equiparando a largura de extrusão
com o tamanho do diâmetro do bico da sua impressora, certo? Ou seja, tá 1 para 1 ali, 100%. Ok, só que lembra que eu falei que a gente pode então fazer uma pequena variação nesse ajuste da largura de extrusão? E se a gente aumentar um pouquinho? Lembra que eu falei que tem um limite ali, né, de 200%, ou seja, se a gente está em 0,4 milímetros e isso é 100%, se a gente dobrar então 200%, teoricamente a gente conseguiria ir até 0,8 milímetros na largura de camada. Porém, eu não recomendo, porque como eu já mencionei, se você utilizar a largura de camada nos extremos, né, tanto para cima quanto para baixo, não, assim, pode ser que você gere outros problemas. Então vamos com cautela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar a parede interna, que é aquela que a gente não vai ver, certo? Eu vou marcar ela com 0,6 milímetros, certo? Mas antes de mudar para 0,6, eu voltei para 0,4 porque eu quero te mostrar como que isso vai influenciar lá na sua impressão 3D. Repare que a gente tem dois perímetros aqui, certo? Se a gente olhar aqui, ó, na aba paredes, a gente tem uma espessura de parede de 0,8. Isso significa que a gente tem aqui dois filetes de parede, que é exatamente o que você está vendo aqui, ó, o verde e o vermelho. São dois filetes de parede, sendo que o verde é a parede interna e o vermelho é a parede externa, certo? E eu quero que você repare que os dois estão na mesma largura, certo? Ok. Então vamos lá. E se eu alterar a parede interna, por exemplo, para 0,6 e mandar o cura fatiar? Pronto, e olha que interessante, só de eu ter feito essa única alteração, o cura já abaixou aí 1 hora no tempo de impressão. Ele caiu para 9 horas e 14 minutos. Com uma única alteração, ele já caiu aí 1 hora, certo? E agora o que eu quero te mostrar é justamente isso, ó. Se você reparar, a parede verde, ela vai ficar mais grossa do que ela estava antes, certo? Porque agora ela está com 0,6 e não mais com 0,4, como a gente havia estabelecido anteriormente, ok? Então é justamente sobre isso, você alterar a largura de extrusão ali do fio do filamento para que ele passe menos vezes, certo? Você vai colocar uma quantidade de plástico maior de uma vez só, ao invés de ficar colocando a mesma quantidade de plástico passando o bico da impressora várias vezes ali pelo perímetro, certo? Então, beleza. Essa parte aqui está entendido, ok? Mas isso não significa que a gente não pode melhorar ainda mais, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos vir aqui e nós vamos alterar a largura de extrusão da parede externa e nós vamos colocar aqui para 0,6. Mas nós também vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui embaixo, ó, e repara que aqui embaixo ele já alterou o número de filetes de parede para 1, né? Então, ou seja, ele vai, ao invés de passar duas vezes, antigamente ele estava passando 2 vezes, né? Com uma largura de 0,4, que somando dava 0,8, certo? Só que agora eu falei para ele que eu quero passar uma única vez, olha só, né? O número de filetes de parede, uma única vez, com uma largura de extrusão de 0,6. Então, vamos fatiar e vamos ver se mudou alguma coisa. Tcharam! Só de mudar essa outra propriedade, ou seja, até agora a gente mudou ali 2 coisas praticamente, já caiu mais 1 hora praticamente, certo? Então, beleza, nós estamos indo para o caminho legal aí. Aí alguém pode me falar assim, mas Murilo, você colocou uma parede só, não vai ficar frágil o objeto? Então, aí tudo vai depender de teste, certo? Como a gente aumentou a largura da parede, então eu acredito que se a gente for imprimir esse objeto, ele não vai ficar tão frágil justamente porque a gente aumentou a largura da parede. Então, o que está acontecendo ali na verdade é o seguinte, ao invés de passar o bico, ao invés de o bico passar 2 vezes pelo perímetro, ele está passando uma única vez, mas ele está colocando mais plástico de uma vez só, certo? Então isso vai economizar tempo, porque ele está economizando uma passada, né, em cada camada, certo? Então, como eu falei, precisa ver se a questão de resistência da peça vai te atender nesse caso. Mas se você reparar, a parede aqui do nosso objeto, ela ficou bem grossa, certo? Ela não está com 2 camadas, né, com dois perímetros, mas ela está mais grossa,
certo? Então isso vai ajudar para que a sua peça fique com uma resistência um pouco melhor quando você tiver apenas um único perímetro, né? E aqui eu estou falando assim, se você colocar um único perímetro, a gente está exagerando bastante, porque normalmente para peças de decoração eu acredito que não vai fazer tanta diferença, mas se for peça mecânica, aí eu não recomendo que você imprima com um único perímetro, certo? É legal que você coloque pelo menos uns 2, 3 perímetros aí. Mas calma, porque tem mais uma configuração que a gente pode fazer relacionado com a largura de extrusão que vai cair o tempo ainda mais. Tá duvidando? Quer ver? Vamos lá então. Ó, se você der uma olhada aqui, ele está fazendo um preenchimento, né? E eu deixei o preenchimento padrão aqui do perfil de 20%. A gente sabe que não precisa de tudo isso aqui nesse preenchimento, a gente poderia usar 10%, o que reduziria ainda mais o tempo de impressão, mas eu não vou mexer, eu vou deixar em 20% para a gente fazer um comparativo e saber se vai cair ainda mais o tempo de impressão ou não com essa modificação que eu vou fazer. Bom, aqui na parte de preenchimento, a gente tem esta propriedade aqui, ó, é a espessura da camada de preenchimento, que é exatamente a largura de extrusão do fio do preenchimento aqui do nosso objeto. É exatamente a mesma coisa. E repare que aqui ele está com 0,2 milímetros. Significa que ele está colocando um fio de filamento aqui no preenchimento que mede 0,2 milímetros. Só que a gente pode aumentar, porque o nosso bico, ele na verdade chega até, o nosso bico ele mede até 0,4, certo? Então a gente pode aumentar um pouquinho esse valor aqui. E se a gente colocar de repente um fio de 0,3 aqui, ó, vamos lá. Olha só, vamos mandar ele fatiar novamente, hein? E pronto, caiu mais uma hora, olha isso, foi para 7 horas e 26 minutos. E aqui, novamente, você consegue ver que o fio, né, que ele está colocando no preenchimento aqui do nosso objeto, ele aumentou mais ainda, ele ficou mais gordinho. Então, assim, pelas minhas contas aqui, a gente conseguiu uma redução de em torno aí de 27, mais ou menos aí 27, 28% do tempo, ou seja, estava imprimindo com 10 horas, a gente caiu ali para 7 horas. São 3 horas de redução no tempo de impressão. 3 horas, é muita coisa se você parar para pensar, né? No tempo de impressão. E, lógico, quanto maior for o seu objeto, mais você vai ver essa diferença no tempo. Quanto menor for o seu objeto, menos você vai ver essa diferença no tempo de impressão, certo? Então, obviamente, ele vai afetar sempre grandes impressões aí e vai economizar no tempo de impressão. E assim, eu quero deixar claro que existem ainda muitas possibilidades que eu poderia fazer aqui para cair esse tempo de impressão ainda mais. Mas hoje o nosso foco aqui é a largura de extrusão, que eu queria focar nesta propriedade específica para fazer você entender que você pode sim variar um pouco a largura de extrusão, né, do fio do filamento para obter resultados melhores no tempo de impressão, certo? E, como eu falei, tem diversas possibilidades que a gente poderia fazer para reduzir o tempo. Inclusive, se você conhece algumas, coloca aí no comentário também para ajudar quem está assistindo esse vídeo aí. E me conta também se você já conhecia essa técnica aí de variar a largura de extrusão e se você curtiu, né? E só para um efeito de comparação mesmo, eu vou reduzir aqui a densidade do preenchimento de 20% para 10% para a gente ver. E a gente sabe que 20% nesse modelo aqui, ele não é um modelo tão alto, é muita coisa, não precisa de tudo isso. Eu acho que com 10% daria para imprimir tranquilamente. Então eu vou reduzir 10% aqui só para a gente ver quanto mais o tempo de impressão vai cair. E tá aí, olha só, caiu para 6 horas e 45 minutos. Quer dizer, a gente tinha uma impressão que inicialmente ia demorar lá 10 horas e 11 minutos, se eu não me engano, e a gente caiu aí para 6 horas e 45 minutos, sem comprometer qualidade de impressão e outros fatores aí da sua impressão, certo? E eu espero de coração então que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa aquele like gostoso aí, e a gente se vê também lá nas outras redes sociais, hein? Até o próximo episódio. Tchau!